Olá, meu amado, minha amada, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje no nosso segundo podcast dessa nova série, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha que coisa maravilhosa! E nós estamos aqui continuando a mostrar a superioridade de Cristo no universo inteiro. E para que você entenda, meu irmão, minha irmã, lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 22, aqui a palavra começa a falar que de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Jesus é o nosso fiador, ele é a nossa garantia. Você, quando vai alugar um imóvel, você precisa ter um fiador, deixar algo em fiança, algo em garantia. E tem que ser algo, num valor alto, num valor que vá garantir o proprietário. E nós, meu irmão, minha irmã, nós temos Jesus Cristo como nosso fiador, como a nossa garantia de nos salvar. Ele é a nossa garantia. Que nós vamos ter uma vida eterna, uma vida na glória dele, na glória do Senhor, lá no céu. Então Jesus, ele se coloca aqui já nesse momento como sendo a nossa garantia da nossa salvação. Nós temos uma garantia. Que garantia que nós temos que nós vamos ser salvos? Nossa garantia é Jesus Cristo. É Ele, como você tem visto ao longo desses podcasts, Jesus, Ele é o nosso fiador. Você não irá para o inferno, você não se perderá de maneira alguma, porque você tem uma pessoa que garante a sua salvação. Nós temos uma pessoa que garante a nossa proteção. Uma pessoa que garante que mesmo que nós erramos, pecamos, Ele é a nossa garantia. Ele já morreu na cruz por mim, por vocês, e pagou o maior resgate, que foi a sua vida. E Ele, sendo rei, se fez servo aqui na terra para nos salvar. E a palavra também nos mostra que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão e de todos os demais sacerdotes e sumos sacerdotes que já existiram ou existe, porque Jesus Cristo é o único sumo sacerdote perfeito e eterno. Está aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 23, e na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, eles morreram, Então, a vida deles acabou. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, Jesus, ele tem um sacerdócio perpétuo, eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele intercede a todo instante por nós. Nós que nos chegamos a Deus e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele sempre vai interceder por nós. No versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha só, mostrando aqui a glória de Jesus Cristo, Ele é sublime. Versículo 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo,
porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Jesus Cristo, ele foi o maior sacrifício dado pela humanidade. A partir de Jesus Cristo, não há mais necessidades de fazer holocaustos, não há mais necessidades de se fazer sacrifícios, porque Jesus, ele foi dado como o maior cordeiro, como o maior sacrifício por mim, por vocês, pela humanidade, ele sendo o sumo sacerdote nosso, o maior sacerdote da história de toda a humanidade. No versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então Jesus, ele foi o único que nasceu sem pecado, porque ele nasceu de uma virgem. O Espírito Santo levou ele até uma virgem e ali Jesus nasceu. Jesus não nasceu do sexo, não nasceu do pecado. Então ali, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele se fez homem, ele foi o único homem da terra que não teve pecado. E a palavra está falando aqui, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Nós somos fracos, meu irmão, minha irmã. E não importa que a pessoa seja um sumo sacerdote, ela é uma pessoa fraca perante a Jesus, perante a Deus. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então Jesus é constituído para sempre o grande sumo sacerdote. Olha só, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, Jesus é o nome sobre todos os nomes do sumo sacerdote. Aleluia! Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, que Deus está trazendo para nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Olha aqui o que a palavra fala para nós em Hebreus, capítulo 3, no versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então, amados, a palavra aqui está mostrando que Cristo é superior também a Moisés, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Estou repetindo para vocês para ficar mais claro, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. É Deus que nos formou, é Deus que fez a nossa casa, que somos nós, filhos de Deus, o templo de Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, que somos nós, a qual casa somos nós que está falando, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós temos que ficar firmes, meu irmão, minha irmã, confiantes na palavra, né? E a glória do Senhor se fará presente na nossa esperança. Nós temos a esperança de termos uma vida eterna com o Senhor lá no céu, a glória dele até o fim. Até o fim nós temos que confiar em Jesus Cristo, até o fim nós temos que crer, meu irmão, minha irmã, aleluia, no poder, na majestade de Cristo.
A palavra ela nos mostra a grandeza do Senhor e não tem como negar isso de maneira alguma. Não temos. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você, lá em João capítulo 1, no versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Nós não somos, meu irmão, minha irmã, de maneira alguma, libertos do pecado se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar de todo o pecado. Ele pegou sobre ele o nosso pecado. Imagina, meu irmão, minha irmã, é muito fácil de explicar para você. Imagina que eu e você tenhamos o nosso pecado dentro de uma caixa de sapato. Você pega uma caixa de sapato e você fala, ó, tá aqui todo o meu pecado, tá lá. E Jesus Cristo vem na nossa frente com uma outra caixa, com a graça. Fala, ó, minha graça está aqui, essa é a minha salvação, Então vamos fazer o seguinte, Jesus ele troca com a gente. Ele fala, me dá a sua caixa do pecado e eu te dou a caixa da minha graça. Você fica com a graça da salvação e eu fico com a sua caixa do pecado. O seu pecado agora não pertence mais a você, o seu pecado pertence a mim. Então Jesus carregou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele se fez maldito por mim e por vocês. Olha só, quem vai se fazer maldito por mim e por vocês, que não seja Jesus Cristo? Somente ele, meu irmão, minha irmã. Não existe mais ninguém nesse mundo que se colocaria nesse lugar de se fazer maldito, de se fazer pecador por mim e por vocês. Ele troca essa caixa do pecado pela caixa da graça. Ele nos dá a graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo. É por Ele. É por isso, meu irmão, minha irmã, que a palavra está falando, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe a verdade que Deus é amor, que Jesus é amor. Ele nos trouxe a verdade, ele nos mostrou o caminho certo, correto. Então veio tudo por Jesus Cristo. Olha só, a palavra fala, nós estamos vendo aqui a superioridade de Cristo, sobre toda a humanidade. Cristo, olha aqui, quero ler para você. Cristo é superior a todos os reis estatais do mundo, porque ele é o único rei eterno, soberano entre os reis da terra, rei dos reis e senhor dos senhores. Nós vamos ler aqui em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 11, que fala assim: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Olha só, meu irmão, minha irmã, Paulo aqui está falando que pela
incredulidade dele, pela ignorância dele. Ele cometia, ele era um grande pecador, ele perseguia, né? Ele, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, ele, meu irmão, minha irmã, torturava as pessoas, apedrejava até a morte. Coisas horríveis Saulo fez, perseguindo aqueles que amavam a Cristo. Mas Jesus, com a sua misericórdia, o salvou. E Paulo aqui se coloca como o principal pecador, um dos maiores pecadores. Mas mesmo ele sendo o maior pecador, Cristo o salvou, meu irmão, minha irmã, teve misericórdia dele. E ele declara aqui a grandeza de Cristo, né? Aqui no versículo 17, ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, ele, né, declara Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém, amém, a concordância. Você precisa conhecer a Jesus, se você não conhece ele ainda. Esse é o Jesus que te ama, que morreu na cruz por você, que deu a sua vida, que se humilhou, se fez servo. Esse é o Jesus que quer que você vá morar com ele lá no céu. Esse é o Jesus, meu irmão, minha irmã, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que é sobre todos os nomes. Olha só, um podcast está ligado no outro, viu? É muito importante você ouvir o primeiro e agora estiver ouvindo o segundo. Um podcast está ligado no outro, meu irmão, minha irmã. É só vitória, é só alegria. Estou emocionado com tanta glória que o Senhor está aqui derramando sobre a minha vida, sobre a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala aqui. Aleluia, que coisa maravilhosa. Muito emocionado, meu irmão, minha irmã. Há uma unção tremenda aqui no meio de nós. Aleluia. Olha só, aqui, lá em Apocalipse, você veja bem, a palavra ela é trazida aqui diretamente da Bíblia para você. Eu não estou inventando nada, é a palavra do Senhor. E aí o Espírito Santo vai pondo palavras na minha boca, vai falando com você no culto, no profundo. Olha a grandeza do Senhor, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Olha só, Jesus voltará e lutará contra o diabo novamente. Ele já é um derrotado, meu irmão, minha irmã. E quero deixar claro para você, você está vendo a grandeza de Deus, a glória de Deus aqui. E quero deixar bem explícito para você. E na veste, não tem nada de tatuagem não, viu? Né? A palavra diz sobre a coxa, Jesus não estava nem de bermuda, nem de shorts curto. Ele estava com uma veste
do alto da cabeça, do ombro para baixo, com uma veste, onde em cima da veste, sobre a coxa, mas sobre a veste, está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, amados, e claro, isso daí é bom a gente sempre ilustrar, mostrar para as pessoas, porque muitos podem, na coxa dele estava escrito, não, mas era sobre a veste era comprida até os pés. É esse o entendimento que você tem que entender, ele estava numa veste, e a veste era ali branca até os pés. Sobre a sua veste estava escrito a superioridade de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha que coisa linda que você está recebendo de Cristo. Cristo mostrando a sua grandeza para você conhecê-lo, para você, meu irmão, minha irmã, entender que Jesus Cristo, ele é a nova aliança. Jesus Cristo, ele é a nova aliança. O homem tinha uma aliança antiga com Deus, mas o homem quebrou essa aliança com Deus. Então era necessário que se fizesse uma nova aliança. Por isso que Jesus, ele é chamado a nova aliança. Através do sangue dele. No sangue dele foi feita uma nova aliança para nós. E está lá em Lucas capítulo 22, no versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é a nova aliança, meu irmão, minha irmã, do sangue de Cristo, que é derramado por nós. É o sangue dele que foi aspergido sobre toda a humanidade. Esse sangue, meu irmão, minha irmã, esse sangue que nos cobre espiritualmente, é esse sangue que eu e você, aleluia, temos aliança com Cristo e com Deus. É através dela que nós somos salvos. Essa aliança é que nos salva. A aliança com Cristo é que é a nossa aliança com Deus. Essa aliança é que vai nos salvar. Olha só, aqui, Hebreus capítulo 12, no versículo 24. E a Jesus, vou repetir aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, amados, Jesus é o nosso mediador. Ele fez uma mediação novamente, nós com Deus. Eu imagino Jesus Cristo, ali crucificado, com os braços abertos, uma mão dando à humanidade e outra mão à mão de Deus. Uma mão dada à humanidade e outra mão dando para Deus. E ali, meu irmão, minha irmã, Jesus é a ponte para que eu e você possamos cruzar essa ponte, desse abismo, cruzar essa ponte através de Jesus. Por isso que ele fala que ele é o caminho, Ele é a ponte eterna. E nós vamos, meu irmão, minha irmã, Jesus de mão dada comigo, com você, e de mão dada com Deus, nós vamos, Jesus está nos puxando, meu irmão, minha irmã, para a salvação eterna, nos puxando para Deus. É o único caminho que tem para nós chegarmos a Deus, é Jesus Cristo. Tenha essa certeza, uma mão dada à humanidade, ali naquela cruz, e outra mão dada a Deus, para que nós pudéssemos chegar a Deus para uma vida eterna. Olha só, meu irmão, minha irmã, a grande glória de Deus, ele tem que ser honrado, Jesus Cristo. Jesus, ele tem toda a honra e toda a glória somente a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus, o autor e consumador da fé, pelo gozo, pela alegria, ele se propôs, suportou a cruz, suportou a dor,
suportou a humilhação, suportou os xingos, suportou as pessoas cuspindo dele, debochando dele, aqueles próprios que Jesus tinha curado, aqueles próprios que Jesus tinha feito o cego voltar a enxergar, o mudo voltar a falar, aqueles, meu irmão, minha irmã, que tinham até ressuscitado. Aqueles foram, meu irmão, minha irmã, que caçoaram de Jesus, debocharam dele. Ele sofreu a humilhação, meu irmão, minha irmã, suportou a cruz, desprezou a afronta de todos e, com a recompensa, a glória de Deus, ele está sentado à destra, à direita do trono de Deus, glorificado, exaltado. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, me perdoe pela minha emoção, aleluia, que Deus está trazendo aqui. Receba aí a glória de Deus, veja como Jesus, a majestade dele, veja, meu irmão, minha irmã, como ele é honrado no universo inteiro, veja como Deus o glorificou pelo seu sacrifício. E esse é apenas o segundo podcast. Tem podcast maravilhoso que Deus vai trazer para mim, para você, meu amado, minha amada. Que Deus abençoe a todos, mas você que está nos ouvindo, você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, aceite Ele agora. Aceite Ele como seu Salvador, para que toda essa glória de Jesus Cristo possa vir para a sua vida. Aleluia. Somente Ele pode nos fazer chegar à salvação eterna. Somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, a partir desse momento, declare essas palavras que eu vou dizer. Repita comigo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, eu quero repetir mais uma vez essa nova série do podcast Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma podcast está ligada na outra. Então, ouça a primeira, ouça a segunda e assim por diante. Porque você ouvindo a primeira, a segunda, tudo tem uma grande continuidade sobre a grandeza, a majestade de Cristo. Então, amados, repasse esse podcast à frente, divulgue, semeie, para que todos possam ver, meu irmão, minha irmã, a grandeza de Jesus Cristo e a grande humildade de Jesus Cristo, o grande amor que Ele tem por nós, que Jesus é o próprio Deus e que Ele nos ama. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam nos acompanhar também no nosso canal do YouTube, Igreja da Aliança com Deus. Inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.